Olá, boa noite, tudo bem, gente? Estou entrando aqui com uns minutinhos de atraso, porque eu tive alguns probleminhas técnicos, só pra variar. Mas vamos lá, né? Nem sei que horas são, mas é isso aí, 21h38. Tudo bom, Bárbara? Seja bem-vinda. Atrasei, né? Mas vamos lá, essa sou eu, sempre atrasada. E eu tenho uma incomodação porque eu deixo tudo meio pronto e aí quando eu vou fazer as coisas não dão certo, né? E aí eu perco um tempão tentando organizar e no fim dava errado. Mas que bom que tu tá aí. Recebi a tua resposta ali, depois vamos falar sobre ela. Então, pra começar, por que eu trouxe esse tema? Ele até nem é um tema que ocorre só em relação ao trabalho, apesar de eu focar mais em carreira, né? Mas o meu foco sempre vai ser seres humanos na carreira. E só essa semana eu tive 2 clientes que elas me trouxeram exatamente a mesma situação, uma dificuldade de adaptação a uma tomada de decisão. Então, uma era em relação ao relacionamento que ela estava terminando e a outra era em relação a um círculo de amizades que já não estava fazendo bem. Então, as duas tinham clareza que não fazia bem e as duas decidiram romper. E as duas estavam numa sensação muito ruim de não conseguir dar conta, de desespero. E aí eu resolvi que seria interessante então falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes a gente escolhe e depois sofre com a escolha. E aí a gente acaba nem curtindo o que a gente escolheu. A gente acaba... Deixa eu só baixar aqui a música, que eu botei uma musiquinha. E aí no fim a gente escolhe algo e acaba botando fora a escolha que a gente faz. Gente, tô piorando a música. Então a gente acaba botando fora o que pode vir de bom nessa escolha, baseado em não conseguir deixar pra trás o que a gente optou por deixar. Tudo bem, Lola? Seja bem-vinda. Ai, tá longe de mim o negócio. Depois eu aceno pra vocês. Então eu tava explicando o porquê da escolha. Tem até, Bárbara, eu sei que tu é mais roqueira do que eu, né? Tem uma música, acho que é do Charlie Brown, Toda Escolha, uma renúncia, ou algo assim, sei lá, nem sei se é do Charlie Brown, né? Mas acho que é. E é bem isso, assim, toda escolha não é uma renúncia, mas são várias renúncias. Muitas pessoas têm dificuldade de escolher, mas elas não sabem que, na verdade, a escolha ela é difícil justamente porque significa abrir mão de várias outras coisas. Quando a gente escolhe, automaticamente a gente está desistindo de muitas coisas. Por exemplo, deixa eu só pegar meus óculos que eu tô vendo que alguém tá escrevendo mensagem, mas eu não enxergo. Agora sim, a Lola, a mais pura verdade. E o pior é que é verdade. Eu acabei me dando conta disso bem tarde, assim. Eu tinha muita dificuldade de escolha e eu sempre achei que eu era indecisa. E não tem a ver com indecisão, mas tem a ver muito com não querer perder, né? Então não é porque eu não sei escolher, eu sei. Quando a gente quer mesmo de fato alguma coisa, a gente consegue decidir. O problema é dizer não pro resto, tudo que vem acompanhado. Não sei se faz sentido. Mas deixa eu ver ali a Lola falando. Casamento, abdicamos da vida de solteiro. Claro, né? Se eu resolvo casar, eu resolvo deixar pra trás toda uma vida, né, que eu teria de solteira. O que tem nessa vida de solteira? Provavelmente uma certa liberdade que eu não vou ter de casada. Provavelmente poder ter digamos assim, certos relacionamentos, amizades que talvez casada eu não tenha tanto. Enfim, cada pessoa vai ter as suas escolhas, vai ter as suas renúncias, vai fazer Por exemplo, eu me sinto uma pessoa, apesar de casada, eu me sinto uma pessoa bastante livre e dá muito certo, mas é claro que a minha vida de solteiro seria diferente, né? E é justamente isso. Então, eu escolhi casar, eu abro mão de uma série de coisas. E a gente tem que estar muito decidida, porque senão a gente não consegue bancar isso. Porque aí vem uma pessoa e fala uma coisa, bate aquela insegurança, vem outra pessoa e fala outra coisa e tu, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? E tem muito mais a ver com perda do que de fato ser indecisa ou não saber escolher. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre perda, porque no fundo, né, da escolha, a gente tá falando de perda, tá falando de abdicar de algo, de deixar algo
ou vários algos de lado, né? Então, assim, vamos imaginar, eu escolhi, vamos dar um exemplo aleatório, vou pegar o teu exemplo, tá, Lola? Tu falou ali, decidi então que eu vou me aventurar na vida de namoro, vou investir no relacionamento, vou me dedicar para essa pessoa, vou casar, enfim, vou abdicar da vida de solteiro. Tomei essa decisão. Eu tenho certeza que ela é uma decisão que vai me trazer benefício, porque eu quero, se eu gosto de alguém e eu quero investir em ficar com alguém, aquilo vai me trazer benefício. Contudo, é tranquilo viver dos benefícios que vem? Será que não tem nenhum outro tipo de interferência que pode afetar a minha escolha? Vamos pensar. Decidi namorar, decidi casar. O que normalmente acontece quando a gente toma essa decisão? Começa a chegar todos os amigos. Sério? Tu vai deixar a gente aqui? Tu vai investir, mas tu nem sabe se essa pessoa vale a pena. Mas, enfim, né? Tu vai deixar de lado, agora que tu tá começando a tua carreira. Tu vai deixar para trás teus sonhos. Então sempre vem essas falas de pessoas, né? Não investe nisso porque pode ser que não dê certo. E aí a gente começa a ficar preocupada. Então não é fácil. Eu posso achar que de repente, mas eu nem sei se namorar é tão bom assim. Pode ser que não seja. Aí eu começo a questionar se a minha decisão tá certa ou não. Já fico meio insegura. Às vezes eu penso, mas se eu namorar com essa pessoa, vai que aparece outra que eu goste mais, ou eu nem sei se eu gosto tanto dessa pessoa. E assim, gente, é claro que a gente gosta, é claro que a gente entrou nesse relacionamento porque a gente quis, mas a gente começa a refletir de um monte de coisa. Isso serve para qualquer outro exemplo. Vamos supor, eu vou trocar de emprego, algo tá me fazendo muito mal. Tudo bem, Tati? Tati, Dani, sejam bem-vindas. Deixa eu só ligar o ar aqui que eu tô tomando café e me deu calor. Então, tô falando de uma tomada de decisão. Escolhi que eu trabalho num lugar que não me faz bem. Isso é aleatório, tá, gente? Mas eu trabalho num lugar que não me faz bem. Então eu decidi sair. Fui lá, pedi demissão e agora eu vou ficar em casa, né? Vou procurar emprego a partir de agora. Foi uma decisão meio precipitada, mas não tava me fazendo bem. Então eu tenho certeza que essa decisão foi boa porque eu não tava bem, eu não tava feliz. Mas eu tenho certeza que no dia seguinte que a gente acorda sem emprego, a gente pensa, puxa, será que aquele trabalho era tão ruim? Será que os outros que vão vir não são iguais? Será que eu não tô tomando uma decisão precipitada porque eu só fiquei insegura? Será que eu não podia ter tentado mais? Será que? E aí a gente fica nesse looping eterno, desqualificando a decisão que a gente toma. E isso faz a gente sofrer, e aí é difícil. Aí digamos assim, qualquer interferência maior que venha pode ser que a gente retorne para onde a gente estava. Fora que às vezes a gente toma algumas decisões e a gente sente saudade daquilo que a gente tinha, porque a gente começa só a lembrar do que era bom. Quer ver no relacionamento, quando a gente sai de um relacionamento, só fica pensando no que era bom do relacionamento, do que me fazia bem, mas é como se eu esquecesse tudo que me fazia mal. E a decisão foi tomada pelo que não estava me agregando e não pelo que era bom. Mas aí a gente fica pensando. Me mudei, vou para outra cidade. Mas lá naquela cidade era tão legal. Será que agora que vai dar certo? Eu não conheço, eu não tô entendendo como que são as regras daqui. E será que eu vou me adaptar? Mas eu gostava tanto de lá. Então por que eu me mudei, né? Por que eu saí do relacionamento? Por que eu saí do emprego? A gente esquece o que nos fez tomar a decisão. E aí a gente fica oscilando. Não sei se está fazendo sentido. Tudo bem, Josi? Bem-vinda. Quanto tempo, né? E aí, claro, né? Nós temos que falar da principal dor da tomada da decisão, que é o luto. Como eu estava falando antes, toda escolha significa perdas. A gente deixa para trás algumas coisas que não é o que a gente quer. Se eu escolhi tomar café, por exemplo, eu com certeza tô perdendo cerveja, eu tô perdendo vinho, eu tô perdendo chimarrão, porque eu estou tomando café, eu não consigo tomar várias coisas ao mesmo tempo. Então isso vai me gerar uma angústia de ter perdido o resto. E tem algumas pessoas, e eu sou uma delas, que eu sofro muito com aquilo que eu perco, que na verdade eu nem queria, mas eu não quero abrir mão da possibilidade de ter. E quando a gente escolhe, a gente abre mão.
A gente deixa claro que a gente quer e a gente deixa claro que a gente não quer. E aí começa o sofrimento, né? Olha que louco. Então vamos se agarrar nisso. Escolhi, tenho a sensação de que eu estou perdendo, né? E o que eu quero falar para vocês hoje, então? Estratégias para lidar com a sensação de que eu estou perdendo. Porque o problema da escolha não é a escolha em si, a gente não precisa resolver nada. A escolha está tomada, eu tenho certeza que quando a gente escolhe baseado em algo que pra gente vai fazer melhor, né? Claro que temos os nossos boicotes, mas ainda assim a gente tem normalmente clareza do que a gente suporta e do que a gente não suporta. Então eu escolhi, o problema é a dor desta mudança, a incomodação, sair da zona de conforto, porque por pior que seja uma situação, quando eu saio dela, ela deixa de ser normal, ela deixa de ser algo familiar. Então para mim eu preciso, né, ter que me adaptar ao novo, e tudo isso gera muita dificuldade. Relatem aqui pra mim, vocês já devem ter passado por situações assim. O que vocês sentiram quando a gente toma uma decisão e muda algo na nossa vida? Normalmente, quais são as sensações que a gente tem? Pensem aí, rapidinho. Enquanto isso, deixa eu dar um oizinho aqui. Quais são as sensações que normalmente vêm quando a gente toma uma decisão e muda algo na nossa vida? Então vamos lá, eu elenquei algumas, né? Mas tem várias outras. Cada pessoa vai ter o seu tipo de sensação de acordo com a sua história. Eu vou falar, obviamente, do que mais eu ouço e do que tem a ver comigo, mas eu até gostaria que vocês me trouxessem mais exemplos. Então eu elenquei aqui. Escolhi, certo? Comecei a mudar. E aí começa toda uma sensação de adaptação. Com a adaptação, surge sentimento, por exemplo, de medo. Medo, começo a ter muita angústia, eu começo a ter muita ansiedade, porque eu não sei o que tem ali no novo. Eu não sei como vai ser a minha vida, por exemplo, no emprego novo. Eu não sei como vai ser na cidade nova, enfim, não sei como que eu vou me virar casada, eu não sei como eu vou me virar solteira. Então esse medo sempre vem. Outra questão, aparece a nossa insegurança em cena. Insegurança, será que eu vou dar conta disso? Será que eu tenho capacidade? Será que eu não tô me precipitando porque eu escolhi e eu nem sei se eu vou dar conta? Olha que louca, né? Como é que eu saio escolhendo as coisas se eu não sei se eu dou conta? E normalmente isso vem na minha cabeça, eu não sei se vem na cabeça de vocês, mas eu fico me julgando um monte, tipo, tu é maluca, por que tu fez isso? E a decisão é ótima, né? Mas, maluca, por que tu foi escolher? Podia ter ficado ali, era tão legal. Horrível, mas ok, era conhecido, né? Então ali, vocês estão comentando, ó, vamos ver. A Dani sente desconforto, sentir-se sem chão, sim, a gente se sente perdida, né? Vem o arrependimento, perfeito, Dani, a gente normalmente sente arrependimento. Não devia ter feito, né? Nem era tão ruim assim, ou né, nem tem tanta coisa legal lá fora pra eu estar buscando. Aqui era mais tranquilo. A Josi falou ansiedade, né, que eu acabei de relatar. Também isso, a gente fica muito ansiosa porque a gente não tem controle sobre o futuro. Vem a ansiedade, nos corrói. Normalmente também já ouvi relatos que a gente se sente inferior, a gente se coloca numa posição de menor, que a gente não vai dar conta daquilo, que eu escolhi, então quem ficou lá tem mais valor do que eu saí, então é porque eu tô errada, então eu me coloco numa posição de inferioridade, como se eu tivesse feito errado, como se eu tivesse valendo menos, por isso que eu não dei conta de ficar em tal lugar, pensando no emprego, até no relacionamento, né? Sensação de excluída, eu costumo sentir bastante isso, então eu escolhi algo, vou trabalhar em tal lugar, então se eu não fiquei lá, agora tudo que eu vejo de foto lá daquele lugar parece assim que eu tô sendo excluída. Elas estão fazendo uma festa, parece assim, elas estão mais felizes porque eu não tô ali, então assim, elas não se importam comigo, então gera essa sensação também. Então é bem isso assim que vocês trouxeram. Sentir essa sensação é o que vai nos fazer, talvez, oscilar e voltar para a situação anterior à tomada de decisão. E é aí que mora o perigo. É aí onde a gente perde a consistência das nossas escolhas. E se a gente escolheu, gente, de novo lembrando, a gente sabe o quanto a gente suporta. Se eu ainda suporto, ok. Se eu decidir que eu não quero mais, é porque talvez eu não suporte mais. Então, muitas vezes não tem por que ficar alongando um sofrimento que eu já sei que não vai me trazer nada de bom,
só porque eu não quero enfrentar a ansiedade, porque eu não quero enfrentar o desconforto, porque eu não quero enfrentar o arrependimento. Dá para enfrentar isso e dá para sobreviver. Então eu vou tratar escolha como sendo luto, tá? Então fica mais fácil, assim, vamos pensar que escolhi, perdi. Perdi, gerou todas essas sensações que a gente relatou agora. Então eu vou falar um pouquinho da primeira estratégia. E vocês vão ver que as situações que a gente narrou, né, todas as situações que a gente trouxe ali, a Dani trouxe, a Josi trouxe, eu trouxe algumas, vocês podem perceber que elas são normalmente desconfortos emocionais. Se os desconfortos são emocionais, a primeira estratégia que eu sempre indico, e não é porque eu sou psicóloga, mas é porque de fato ajuda muito, tá passando por um momento de adaptação, procura terapia. Porque a terapia vai nos ajudar a lidar com esses sintomas emocionais e vai nos ajudar a se adaptar mais facilmente. Porque é uma adaptação a algo novo, então vai gerar desconforto. Como que eu lido com desconforto, como que eu lido com ansiedade? Terapia ajuda muito a colocar as coisas em ordem, a fazer a gente se sentir menos perdida, nos ajuda a atravessar. Então, assim, essa é a primeira dica, tá? Primeira mesmo e talvez a mais importante para mim, façam terapia. Não precisa fazer terapia para a vida inteira, mas nesses momentos mais decisivos é muito importante a gente buscar um suporte emocional, porque os sintomas que a gente sente normalmente são desconforto emocional. Faz sentido? Tudo bem, professor Sem Fronteira? Seja bem-vindo. Então tá. Só que acontece, gente, que às vezes o desconforto é muito grande, muito, dói demais. E eu vou falar aqui pra vocês. Eu tive 3 situações de muita dor frente a uma mudança. Uma delas foi uma escolha, as outras acabou não sendo, mas ainda assim foi uma mudança, foi uma adaptação. E eu vou contar aqui só pra vocês terem noção, porque eu gosto de dar meus exemplos pra ficar mais claro. Primeira vez que eu senti muita dor, eu tinha um namorado, que na época eu era... Nossa, foi provavelmente uma das pessoas que mais eu amei na vida. E não tava dando certo. E eu comecei a entender naquele momento, eu acho que eu tava ficando mais madura, já fazia terapia e tudo mais. Eu comecei a me dar conta que amor não sustenta relacionamento, que relacionamento depende de uma série de outras coisas que eu não estava tendo. Então, por mais que eu amasse aquela pessoa, eu não estava me sentindo feliz, eu não estava me sentindo livre, eu não estava me sentindo bem. Era como se eu estivesse pisando em ovos, e pra mim isso é uma situação muito difícil. E eu acabei conversando com ele, eu decidi romper, e foi horrível. E na sequência também já decidi que eu não queria mais romper, já ligava. E a minha sorte é que ele falou: Ju, eu sei que tu quer me ligar e que tu tá arrependida, mas eu sei que tu não tá arrependida. Ele dizia pra mim: eu sei que pra ti tu tá muito decidida, mas é difícil esse início. Então eu vou te ajudar, eu não vou te atender mais. E foi horrível, mas eu vou dizer que foi a melhor coisa que ele fez pra mim. Foi um tempo assim, e eu vou dizer que durou muito tempo. A gente chegou a morar junto, ele me buscava todo dia na faculdade. Isso aconteceu nas férias e eu passei todas as férias mal, triste, chorando. E começou as aulas e eu ia pra aula todo dia, e quando voltava da aula eu voltava chorando todo dia. Eu não tenho problemas de... eu não tenho nenhum tipo de transtorno, não tenho depressão, não tenho crises de ansiedade forte. Eu tenho algumas crises, mas eu não tenho, por exemplo, transtorno de ansiedade. Mas quando eu tava passando por esse luto, desse fim de relacionamento que eu escolhi, eu fiquei muito mal. Eu não comia, eu fiquei uma vez 4 dias sem comer nada. Minha mãe me levou pro hospital de tão mal. Eu cheguei a pensar em morrer, como seria se eu morresse. Nunca cheguei a ter ideação suicida, não planejei, mas eu sei o que é o desespero. Eu cheguei a pensar o que aconteceria se eu morresse. E foi horrível, assim. Eu não via perspectiva, não via luz no fim do túnel. E foi uma situação muito nova pra mim. Eu nunca tinha tido tanta dor, porque a gente aprende a se blindar da dor. E eu não sei porque naquele momento eu não me blindei, o que foi ótimo, porque eu me permitia passar pela dor da escolha, pelo luto. E foi terrível, assim, mas eu consegui vencer. Passou 2 anos pra eu conseguir ter um outro relacionamento.
E eu passei muito bem, assim, depois que passou essa fase mais difícil, hoje eu tenho um relacionamento muito melhor. Não que a pessoa não seja boa, né, não desmerecendo meu ex-namorado, mas o relacionamento em si, nossa, é incrível. Meu marido hoje é sempre o que eu quis pra mim. Então, assim, a minha escolha estava certa, mas não foi fácil bancar. Eu levei 2 anos para conseguir chegar nisso, né, para tomar a decisão, para suportar o que veio e conseguir me entregar para uma relação que de fato era o que eu buscava. Então esse é um exemplo. Depois eu tenho outro exemplo de muita dor, que foi a morte da minha mãe, né? Então quem me acompanhou sabe como foi difícil. E eu digo pra vocês, assim, o meu luto da morte dela, de desespero, levou mais ou menos, eu acho que uns 10 meses. E não foi uma escolha, foi uma fatalidade, mas foi algo muito dolorido, muito, muito, muito de desesperador também. Então eu vou pensar nessas duas fases que eu passei e que eu superei, graças a Deus. Então eu vou trazer estratégias de como eu lidei com essas fases e anotem aí se fizer sentido para vocês, tá? Então a primeira eu já falei e foi fundamental, terapia. Se eu não tivesse na terapia na época da minha mãe, eu garanto pra vocês, assim, eu teria entrado num quadro depressivo muito feio, eu provavelmente não ia conseguir continuar trabalhando. Eu tinha uma relação com ela muito simbiótica, então eu não sei se eu teria estrutura sozinha pra passar por isso. Então, fui pra terapia. Com meu ex-namorado, teve uma situação específica que eu não tava bem mesmo, e eu cheguei aí num psiquiatra e eu acabei tomando um remédio pra ansiedade. Então, também foi por um breve período de tempo, mas eu precisei tomar. Então, a segunda estratégia, gente, se tiver muito difícil, procure um psiquiatra e entrem com medicação. Porque eu penso que a gente não precisa sofrer tanto, a gente vai sofrer, é inevitável, isso faz parte da vida, mas se tá demais a ponto da gente correr risco de pensar em morte, pensar em suicídio, pensar em bobagem, é melhor que a gente procure um psiquiatra, que a gente entre, né, em tratamento, porque vai facilitar com que a gente passe por tudo isso. O remédio não vai nos tirar da vida, não vai fazer de conta que tudo desapareceu, mas ele vai nos dar uma condição um pouco melhor de enfrentar a dor, tá? Então, a segunda estratégia, se precisar, procure um psiquiatra e entrem com medicação. A terceira estratégia, e aí, essa daí é uma coisa super simples, assim. Gente, aceita que dói. É isso aí. Que prática, né? Eu vejo muitas pessoas, já atendi praticamente todas as pessoas que já passaram pela minha mão, em algum momento tiveram uma situação de dor, de perda, né, de adaptação a uma nova fase. E o ser humano tem uma tendência a fazer de conta que eu não tô passando por isso e eu vou dar um jeito e mudo o foco e isso não tá acontecendo. E quanto mais a gente foge de encarar, mais vai ficar doendo. Então, por exemplo, vou falar do lado do meu ex. É normal, a gente se separa no relacionamento, o que a gente faz? Cai na balada. Cai na balada. Porque é como se a gente estivesse tentando botar alguém dentro daquele vazio que ficou. Como se colocar alguém dentro daquele vazio fosse resolver tudo. E tem gente que faz isso direto. Eu vejo muito isso. A pessoa sai do relacionamento, engata outro, e muitas vezes a pessoa nem sabe mais o que ela gosta, o que ela quer, mas ela fica tentando fazer dar certo. Quando na verdade ela não se permitiu passar por algo que não tá legal para enxergar, colocar as coisas em ordem, como a Dani falou lá em cima, assim a gente fica perdida, sem chão. É importante o caos pra gente organizar dentro da gente e saber o que serve. Porque se a gente fica nesse caos, botando coisa pra dentro pra fazer de conta que tá tudo certo, a gente fica alimentando esse caos, fica metendo um monte de bagunça. Então não é legal, gente. Emocionalmente não faz bem, isso é só disfarce. Então aceitem e deixa doer. Vocês vão suportar, eu tenho certeza. Se tiver horrível, procura ajuda médica, tá? Procura ajuda psicológica. Vão buscar ajuda, a gente não precisa passar sozinho. Mas vai doer, mas vai passar, garanto. E eu garanto mesmo, porque eu tive 2 situações muito duras. Eu tive também a terceira, que eu comentei com vocês, que foi a morte da minha melhor amiga, super precoce, ela tinha 35 anos na época, morreu de um dia pro outro, eu tava planejando uma viagem com ela. E assim, de uma hora pra outra ela não tava mais aqui, e eu lembro que eu ia trabalhar todo dia, eu viajava e eu chorava todo dia. Então assim, é insuportável muitas vezes, mas passa. Uma hora
a coisa vai tomando o seu rumo, as coisas vão tendo um novo significado. E é importante porque a gente vai ampliando a nossa perspectiva de mundo, certo? Quarta estratégia, na verdade, eu já falei da quarta, né? Mas então, a quarta estratégia era justamente acreditar que tudo vai passar. A gente ter fé que vai dar certo. Na hora que a gente tá no turbilhão, que a gente toma a decisão e que a gente tá sem chão, que a gente tá desesperada, que a gente tá arrependida, a gente não acredita que vai dar certo. E a gente quer voltar para a situação anterior porque a gente tá com medo mesmo. Mas assim, escrevam em algum lugar, obriguem a pessoa. O meu ex, por exemplo, ele me bloqueou mesmo. Ele disse, eu não vou te atender. E eu achei ótimo porque ele me obrigou a encarar que ia dar certo. E deu muito certo. Então, eu até comentei, a Dani tá aqui, a Dani vai lembrar. Eu comentei que às vezes, pode parecer bobagem, mas às vezes é melhor perder alguém de morte do que perder alguém, por exemplo, num relacionamento. Porque quando morre, é desesperador, mas a gente não consegue voltar atrás. A gente tem que encarar, entende? E quando é um relacionamento, a gente vai atrás da pessoa, a gente se humilha, a gente se joga no chão, a gente passa por cima da gente pra tentar voltar uma coisa que não faz bem. Mas quando morreu, nossa, é difícil, assim, é desesperador. Mas não tem mais como não encarar, vai ter que encarar. Então eu até brinquei com ela, assim, que às vezes perder alguém por morte nos ajuda a ter que passar por isso, assim. Tu vai ter que passar, não dá pra voltar. A quarta estratégia, eu coloquei aqui, é pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. E não precisa ser ajuda médica, não precisa ser terapia, mas é pedir ajuda para amigos. Eu lembro qualquer uma dessas situações que eu relatei aí pra vocês, eu pedia muita ajuda. Eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou a suportar. Então eu tinha duas amigas, assim, que estavam sempre muito perto quando eu terminei esse meu relacionamento. Quando a mãe morreu, eu acionei muita gente pra perto de mim, então eu me aproximei mais da minha família, do, tipo, o James e outras pessoas aqui ao meu redor. Porque o que acontecia? Quanto mais dói, mais a gente tem que falar, tá? A fala, ela é terapêutica, a gente bota pra fora. Falar, chorar, é super importante. E se eu ficasse sempre com meu marido, por exemplo, sempre chorando todo dia pela mesma coisa, chega uma hora que eu começo a me sentir culpada, assim, meu Deus, para de falar, tu tá enchendo o saco da pessoa. Ou no trabalho, parece que eu tava sempre falando a mesma coisa, assim, as pessoas já estavam de saco cheio de ouvir eu falar da minha mãe. E aí aquilo começou a me reprimir um pouco. Então o que eu fazia? Eu acionava várias pessoas de vários lugares diferentes para eu poder falar muito o tempo inteiro com pessoas diferentes, que aí eu não me sentia constrangida, não me sentia culpada e não incomodava as pessoas. Isso foi muito bom, assim. Então, se vocês estiverem passando por isso, tomaram uma decisão, estão inseguras, chamem várias pessoas e falem sobre isso. Não ao mesmo tempo, né? Não é palestra. Mas assim, liga, manda mensagem do WhatsApp, eu quero só desabafar, fala pra pessoa, preciso de ajuda. Eu quero só falar sobre porque eu tô com medo, deixa eu falar. Aí fala. O outro pode ser que até nem ajude tanto em resolver, porque não é um problema a ser resolvido. É um enfrentamento, então ele vai ajudar dando suporte de estar ali do lado. Não, beleza, fala, vamos lá, vamos botar pra fora. Fala. Essa é a quinta forma, tá? Sexta. Quando der algum momento de muito desespero, porque assim, a gente se arrepende. E nesses arrependimentos tem dias mais fáceis e tem dias muito difíceis de lidar com a perda. Então, eu tava com uma cliente minha me contando essa história, que ela, enfim, resolveu romper com um ciclo de amizades. E no carnaval ela acabou não saindo de casa e as amigas estavam postando foto do carnaval. E aquilo fazia muito mal pra elas, então a ponto de gerar muito desespero. Quando passasse o carnaval, ia passar provavelmente as fotos, ia aliviar, então já não era um momento tão difícil. O que a gente faz nesses momentos de tamanho desespero? Então, assim, eu uso muito, entre aspas, vou dar um nome, assim, amuletos. Eu elenco objetos que disfarça pra mim, fazendo de conta que as coisas não mudaram. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando eu tava muito desesperada da morte da minha mãe, por exemplo, eu pegava uma roupa dela e eu dormia abraçada com a roupa dela. E eu fiz isso várias vezes. Teve vários dias que eu pensei assim, meu Deus, eu não vou suportar. E eu peguei a roupa e eu dormi. Eu tinha uma vantagem, porque a roupa ainda tinha o cheiro dela, então o cheiro me acalmou, né? Isso foi uma vantagem. Mas vamos pensar no fim do relacionamento. Pega algo que era da pessoa,
sem uma foto, fica com aquilo, porque de alguma forma é como se a gente estivesse emitindo pro nosso cérebro que tá tudo bem, tá aqui na minha mão. É algo concreto, é algo físico, eu consigo pegar, eu consigo cheirar, sabe? Eu consigo, os meus sentidos conseguem captar aquilo que teoricamente eu não tenho mais. Então, nos momentos muito insuportáveis, usem disfarces, usem esses amuletos, usem âncoras, usem alguma coisa que faça naquele momento fazer de conta que tá tudo bem. Porque quando vocês dormirem, no outro dia o desespero vai ter passado. Aí vocês vão lá, guardam a roupa, guardam a foto e continuem normalmente toda a trajetória da tomada de decisão, tá? Mas nos dias de muito desespero, tentem fazer isso, porque isso acalma, tá? E é normal sentir esse desespero e depois passa. Eu não sei bem porquê, não sei se tem a ver com alguma percepção que a gente teve, viu alguma coisa. No caso dessa minha cliente, né, ela falou foi o fato de ter o carnaval, então ela viu as fotos e aquilo deixou ela extremamente desesperada. Então nessas situações busquem elementos que façam se sentir um pouco mais confortável até passar essa sensação desesperadora. A sétima, não façam nada forçado porque as pessoas estão dizendo. Por exemplo, quando a minha mãe morreu, eu fiquei triste, muito triste. Normalmente quando a gente escolhe algo, né, e toma uma decisão, a gente fica triste. E essa tristeza, de forma geral, as pessoas atribuem como se fosse ruim sentir. Não ruim de desconforto, mas ruim de tipo assim, não pode, é proibido, a gente não pode sentir tristeza, a gente tem que sempre sentir alegria. Mas a gente desconsidera que tristeza faz parte de um sentimento normal. Tem que sentir tristeza, eu tô lidando com uma perda, eu tô lidando com uma adaptação, eu tô lidando com uma mudança, né, para algo diferente. Claro que eu vou sentir essas sensações desagradáveis. E tá tudo bem sentir. Então não façam nada forçado porque alguém falou, por exemplo. Eu lembro quando a mãe morreu, uma amiga minha falou assim, amiga, eu vou ir na tua casa te ver. E eu falei, eu não quero. Ela assim, não, mas eu quero ir aí, eu quero te alegrar, eu não quero que tu fique triste. E eu falei pra ela assim, amiga, tá tudo bem eu ficar triste, porque não tá bem eu ficar alegre, sendo que eu perdi a minha mãe. Então eu quero ficar triste. Pode me deixar ficar triste, porque estar triste não me torna pior, não vai me tornar uma pessoa vulnerável, não vai me derrubar. Estar triste é algo normal, coerente com a situação que eu tô passando, certo? Faz sentido? Então eu falei pra ela, eu não quero. As pessoas diziam, vamos sair de casa. Eu não quero sair de casa. Porque pra mim, e aí tem a ver comigo, então cada uma vai ter a sua forma, né? Mas pra mim, se eu saísse, se eu tivesse que estar em contato com outras pessoas, é como se eu tivesse que estar disfarçando o que eu estava sentindo, e naquele momento eu não queria disfarçar. Eu estava destruída, eu estava com meu coração arrebentado, e eu não queria ter que botar nenhum disfarce. Eu queria ficar em paz só. Então, quando a gente escolhe algo, a gente perde um emprego, tem que se recolocar, tem uma fase que a gente fica meio depressiva. Não depressiva de doença, mas a gente entra numa vibe mais depressiva, né? E tá tudo bem. Então, assim, quando tiver assim, nesse momento de, né, de maior tristeza, de ficar mais quieto, fiquem quietos. Não saiam, não, se vocês quiserem sair, saiam, obviamente. Mas eu digo assim, não se forcem a se mostrar bem, se mostrar alegre para os outros, porque isso não faz bem, tá? Então, se permitam a fazer só o que vocês querem. Respeitem a vontade de vocês. Outra coisa importante, e faça só o que é possível. Tá? Então eu trabalhei, foi um ano que pra mim foi um ano mais difícil de trabalho, eu reduzi algumas coisas, quando eu tava bem eu fazia, quando eu não tava bem eu dava um jeito de trocar, eu explicava a situação. Eu tenho a vantagem que eu não trabalho todos os dias de horário de rotina, né, eu faço meu horário, então se eu tinha alguma coisa marcada eu jogava para outro dia que eu tivesse melhor. Então, assim, dentro da possibilidade de vocês, façam o que é possível. Não se cobrem para fazer igual, porque numa época de adaptação a gente não tem o mesmo rendimento, certo? Pessoal, tá chato? Tá dando para entender? Faz sentido o que eu tô falando? Não sei se faz sentido, não sei se tô falando muito rápido, tô falando bobagem. Só me confirmem aí se tá dando para entender. Eu elenquei 10, tá? Eu já falei de 7. Então, falta só as últimas 3. Tá. Então, vamos lá.
Então a Bárbara falou, tá tudo certo, tá ótimo, então vamos lá. A oitava, então seguindo a lógica da sétima, né, façam o que é possível e façam só o que vocês acham que deve fazer. Eu vou pegar na oitava, façam o que vocês gostam de fazer. No início a gente fica sem encher o mesmo, como a Dani tinha falado, né? Então no início é mais difícil a gente ter ânimo para fazer algo, mas isso dura um tempo e esse tempo não é muito longo. Mas comecem a fazer coisas que vocês gostam. Então pode ser coisas pequenas. Eu, por exemplo, na época que eu tava muito ruim, eu via muito filme que eu gostava de ver com a minha mãe, então era uma forma de me aproximar dela, ter uma âncora, por exemplo, né? De sentir que tava tudo bem. Então eu mantinha alguns hábitos da rotina anterior para fazer de conta que tava tudo bem. Então eu fazia as coisas que eu gostava. Então eu fiquei mais reclusa, porque eu gosto de estar reclusa. Quem gosta de estar com amigos nessa época, então, que tá em adaptação, vai ficar com os amigos. Façam o que faz bem, porque aos pouquinhos a gente vai incluindo novas coisas na nossa rotina. Então a nona é justamente isso. Se a gente faz o que a gente gosta, a gente começa a fazer só o que a gente gosta e deixa de lado até que impressionar os outros ou mostrar que tá tudo certo, a gente aos pouquinhos começa a se sentir mais confortável com essa situação nova. E com esse conforto a gente permite que elementos novos façam parte da nossa rotina. Então, por exemplo, assim, vamos pensar numa situação de mudança de trabalho. Eu trabalhei em 2018 num projeto e foi um luto também. Foi bem difícil ir embora, assim, porque a gente criou um vínculo muito legal. Eu tava morando em Floripa, apesar de eu estar louca de vontade de voltar para casa, mas foi muito duro deixar meus amigos para trás. Eu pensava, meu Deus, eu não vou ter outra equipe de trabalho, eu não vou conseguir começar um trabalho novo e essas coisas que a gente falou lá no início. Então, por exemplo, o que eu comecei aos poucos a introduzir? Eu fazia o que eu gostava, então eu continuei mantendo uma certa amizade com as pessoas de lá, mas aos poucos eu ia permitindo a fazer parte de novos grupos da cidade que eu estava morando. Então, aos pouquinhos eu fui introduzindo. Era desconfortável o novo, mas como eu estava confortável por manter algumas coisas que eu gostava, eu ia incluindo. Então, eu comecei a fazer parte de um grupo de estudo de psicanálise, que era novo, eu estava super constrangida no início, não conhecia ninguém, mas eu fui fazendo parte. Daqui a pouco eu abri um consultório e comecei a me relacionar com as pessoas que trabalhavam ali. Então, aos pouquinhos eu fui colocando esses elementos novos na minha rotina. Aos poucos mesmo, gradativo, porque se a gente simplesmente muda tudo, às vezes a gente não suporta. Então, essa mudança ela tem que ser gradual de acordo com o que a gente vai suportando, tá? Nona estratégia foi essa, né? De a gente ir incluindo. E a 10ª, então, se precisar nos momentos mais difíceis, deixa eu pegar aqui um exemplo bem claro, assim. Eu vou falar uma coisa bem ruim, mas façam. No momento mais difícil, de mais dor, por exemplo, minha cliente, né? A situação com as amigas do carnaval que ela comentou. Tava insuportável. Eu não concordo que tenha que fazer isso, mas se vai te fazer bem, faz. Então, nos momentos mais difíceis, se vocês estiverem em contato com algo que não tá fazendo bem, gente, vai lá e rompe. Eu não gosto de nenhum tipo de rompimento, né? Não acho que romper resolva, mas naquele momento para ela romper aliviou. Com o meu ex-namorado, quando ele disse assim, eu não vou te atender, ele rompeu. E para mim foi ótimo, porque se ele não tivesse rompido, eu não teria conseguido passar. E essa menina, né, essa minha cliente, ela falou, eu rompi, eu eliminei as minhas redes sociais, eliminei contato com as pessoas para eu não ver. Então, se por acaso vocês, né, tomaram uma decisão, tá machucando, tá incomodando, rompam, não busquem foto de antigamente, não fiquem puxando papo sobre antigamente nos momentos mais difíceis. Evitem falar desse assunto se ele tá desestabilizando vocês. É por um tempo, tá? Depois, quando a gente começa a lidar melhor com essa mudança, a gente pode voltar a começar a falar normalmente sobre aquilo, porque aí já não vai mais incomodar tanto. E depois de um tempo, e aí esse tempo ele não tem regra, né? Pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, depende das pessoas, cada pessoa tem o seu ritmo, cada situação vai demandar um tempo diferente, mas eu garanto pra vocês, né? Depois desse tempo, a gente se adapta. A gente consegue se adaptar ao novo.
a decisão que a gente tomou vai fazer todo o sentido e a gente vai ser muito feliz com a decisão que a gente tomou. Mas a gente precisa permitir que essa decisão entre na nossa vida de verdade, porque a gente toma a decisão, mas a gente fica tentando fugir dela. Se eu deixo essa decisão entrar na minha vida, ela leva um tempo para se adaptar. Mas depois que a gente se adapta, ela vai me trazer muito benefício, né? Vai me fazer muito feliz. Então a gente precisa deixar com que a escolha nos traga os benefícios, porque é a gente que decide o quanto a gente aceita o novo ou não. E aí, só pra fechar, né, depois eu vou abrir aqui pra pergunta, até a Bárbara tinha feito uma, mas eu vou contar pra vocês uma história pessoal, assim. A minha mãe, ela viveu um casamento bem complicado, né, ela e meu pai, enfim, tinha um casamento bem difícil, e a minha mãe suportou o máximo de tempo, acho que até muito além do que deveria, né, mas enfim, cada pessoa sabe o seu limite. E quando ela saiu desse casamento, ela sentiu tudo isso que a gente falou, ela passou por tudo isso que a gente falou, mas ela não conseguiu deixar a vida nova dela mostrar o que tinha de benefício. E como ela não permitiu isso, a minha mãe, por muito tempo da vida dela, ela foi muito amargurada, muito dolorida. E a gente tentava acordar ela assim, mãe, não é porque o casamento acabou que não foi bom, que não deu certo, ele deu certo o tempo que deu. Porque a vida, se a gente pensar, gente, ela é feita de ciclos, tudo termina. Sempre algo novo começa. Então a gente não pode ficar agarrada a uma situação anterior, porque vai acabar. Tudo. Casamento, por exemplo, as pessoas dizem, mas eu quero um casamento que dure pra sempre. A gente não dura, nunca dura. Não, mas eu vou morrer do lado da pessoa que eu amo bem velhinho. Vai e alguém vai morrer antes. E aquele que ficou vai ver que acaba. Então sempre tudo acaba. E às vezes, até quando o casamento não acaba, morre. Vários momentos o casamento vai se renovando, a gente passa por crises, a gente tem que reaprender algumas coisas, a gente tem que dar um outro significado, porque senão acaba. Então sempre morre, a vida é feita de ciclos e tá tudo certo. A gente é que não quer deixar o ciclo passar por nós, então a gente fica barrando, e quanto mais a gente barra, quem sofre é a gente. Faz sentido? Então vou deixar uns minutinhos aí só pra vocês perguntarem alguma coisa. A Bárbara tinha feito uma pergunta antes, não sei se tu quer colocar aí, Bárbara, pra gente discutir um pouquinho. Se não quiser, não precisa, tá? Não tô te obrigando. E, assim, o que mais eu trabalho com as pessoas no consultório, inclusive, é a adaptação. Quando a pessoa chega na terapia, principalmente, ou a própria consultoria, coaching, é porque a gente está passando por uma situação que a gente quer resolver algo, né? Se a gente quer resolver é porque algo não está dando certo. Então, esse não dar certo, a gente precisa matar. A gente precisa deixar morrer o que não está dando certo para deixar vir uma competência nova, deixar vir uma situação nova para que seja melhor. Então, tudo é morte, se a gente pensar, morte de algo que não funciona, morte de um ciclo, morte de um relacionamento, morte da pessoa que eu era. Então, essa perda incomoda muito. Vamos ver o que a Bárbara escreveu. Peso de escolher ser mãe. Fala um pouquinho mais sobre isso. Pra mim, eu tô tomando essa decisão também, confesso, que tem que ter coragem, né? Porque eu penso, meu Deus, se eu virar mãe, eu deixo de ser a Juliana que eu sou, assim, né? Que eu tenho as minhas prioridades, então, de fato, não deve ser fácil ser mãe. Mas conta aí, o que mais? O que você tava falando? Tu mudou de estado e deixou a família pra trás. É pesadinho, né? Eu te entendo, eu também mudei de estado, hoje eu moro em Santa Catarina. E durante muito tempo, essa decisão, ela me atormentava, porque cada vez que eu voltava pra Porto Alegre, eu me esforçava ao máximo pra ver todo mundo, assim. Eu tinha que dar conta de ver todo mundo que tinha ficado lá. E aí, eu nem aproveitava Porto Alegre, porque eu ia pra ficar visitando as pessoas, assim, e acabava que eu não tinha tempo pra nada. Até que chegou um dia, eu dei um basta, chega. Eu não vou visitar ninguém, eu vou pra Porto Alegre pra curtir o que eu quero. Então, se eu quero ir pra ver meu pai, eu vou ficar com o meu pai. Ju, mas tu não veio me ver, as pessoas cobram, né? Infelizmente eu não vim, mas tu pode me visitar outra vez e tá tudo bem. Mas eu levei bastante tempo pra me adaptar com essa decisão, assim, de escolher ficar com uma pessoa e não ficar com o resto. Porque no fim me cansava demais. E sempre alguém ficava chateado comigo, por mais que eu me esforçasse, né?
botou é quase isso, eu não sei se eu entendi bem. Eu não sei se eu entendi bem o que tu colocou, assim, mas eu acredito que virar mãe, de fato, deve ser uma decisão bem difícil, né? É verdade. Nossa, incrível o que tu escreveu, assim. Então, abdicar de si mesma tem um certo sentido. Porque o papel de mãe acaba. É verdade, o papel de mãe acaba. E muitas vezes a gente tem o papel de mãe equivocado, assim. Eu tenho estudado bastante sobre isso, em função de trabalhar com adultos e ver como muitas vezes o papel de mãe desses adultos não foi um papel muito bom. A minha mãe não me criou pro mundo, entre aspas, ela me deu tudo do bom e do melhor, ela me super protegeu. Então, ela acabou me passando uma percepção equivocada de mundo, que o mundo era gentil e que eu ia ter tudo que eu quisesse. Então, era complicado não ter a minha mãe perto, eu senti isso na pele. E eu acho que ser mãe é se dedicar mesmo, né? Ser mãe é quase abrir mão de si, eu acredito, né? E eu acredito que sim, durante um tempo, basicamente é isso. Mas eu acho que deve incomodar bastante a gente saber que a gente tá criando aquele serzinho pro mundo. Então, tu tira um tempo da tua vida pra te dedicar pra aquele ser, sabendo que daqui a pouco ele vai embora. E vai embora no sentido que quando ele começa a andar, ele já vai embora, né? Tu sai correndo atrás dele, ele corre pro outro lado, ele nem quer mais correr em direção a ti. Então, ser mãe deve ter uma série de perdas junto. Então, a criança vai aprendendo com o mundo, vai curtindo, vai aproveitando e vai querendo, né? Quando vai crescendo, daqui a pouco vai querer dormir na casa dos amigos, enfim. Não deve ser nada fácil vivenciar toda essa série de perdas, entre aspas, né? Mas talvez tenha que entrar com mais clareza, Bárbara, qual a tua escolha? O que tu quer? O que pra ti é importante? Tu quer ser uma boa mãe? O que significa isso? Tô chutando, né? Não sei o que tu quer, na verdade. Mas o que pra ti é importante? Decide quais são as tuas escolhas. Pensa o que a Bárbara, não mãe, a Bárbara, o que pra ela é importante, os teus valores, deixa clara a tua escolha. E aí coloca essa escolha em prática. E sim, vai doer, vai incomodar, mas se tu fizer baseado naquilo que tu escolheu, tu vai passar por um tempo de adaptação e depois tu vai ter digamos assim, o resultado. Quando a gente não toma decisão, a gente vai fazendo conforme o outro vai querendo, a gente se frustra porque não chega onde a gente quer. Então, se eu faço só o que o filho quer, ou se eu faço o que no relacionamento a outra pessoa quer, ou se eu tô no emprego, eu tô insatisfeita, mas eu não falo, eu não saio, ou se eu faço o que meu chefe manda, chega uma hora que eu tô muito frustrada e não chego em lugar nenhum. Então, é importante a gente ter certeza da nossa escolha, deixar claro isso e trabalhar por ela. Porque se a gente faz isso, o outro começa a nos respeitar como indivíduo. Ele começa, nossa, é verdade, faz muito sentido isso. Então, né, apesar de eu não gostar, vamos imaginar dentro de uma empresa, já aconteceu comigo, assim, uma empresária que eu atendi, ela disse, eu quero que tu faça assim, assim, assado. Eu falei pra ela, não, eu não faço isso. Meu trabalho é assim, assim, né, se tu quiser eu faço isso. Se não, tu pode fazer, tu vai lá e faz. E aí, se não der certo, aí tu me procura e deixa eu fazer. Mas eu sei trabalhar do meu jeito, então se tu quer me contratar, eu sei entregar o que eu faço de melhor do meu jeito, eu não sei trabalhar do teu jeito. Então, eu precisei me posicionar, foi bem difícil correr o risco dela dizer, então eu não quero mais. Mas eu deixei claro. E quando eu fiz, ela confiou em mim e deixou a coisa fluir. Aí foi muito mais fácil eu conseguir executar o que eu queria, assim. E no fim, o resultado foi muito bom. E ela passou até a me admirar mais, né? Pela confiança, pela assertividade e tudo mais. Então, às vezes, quando a gente tá num dilema desse, a gente precisa deixar clara a nossa escolha. E vai, e segue, né? Como se eu estivesse seguindo um princípio e não muda, por mais que doa. Só ver o que mais tu fez aqui. Fez isso pela tua filha. E ela não faz nem o miojo. Isso aí, parabéns pra ti. Joinha. Estou sendo irônica, ok? Então, será que a gente tá fazendo certo? Essa daí é a insegurança que eu falei. E a gente não sabe. Não tem como a gente saber se tá certo ou se tá errado. Nunca a gente vai saber. Se a tua escolha é ser a melhor mãe, tu precisa deixar claro o que é ser a melhor mãe pra ti. Porque ser a melhor mãe é vago. O que é ser a melhor mãe? Ah, é ser amorosa? Então, se tu der amor, mas será que tá certo do amor? Se pra ti é certo, vai, acredita.
Porque no mínimo que vai acontecer, o teu filho vai se sentir extremamente amado. E talvez ele tenha uma percepção de mundo muito positiva. Entende? Então vai. Mas tu precisa decidir, precisa ter clareza o que é ser a melhor mãe. Não sei se faz sentido o que eu falei. Mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar. Eu acho que tem um certo delay, né? Quando eu falo, acho que pra mim parece que responde bem depois. Mas enfim. Certo, gente? Não sei se faz sentido, se não faz sentido. Se é isso, se tem mais alguma coisa. Senão também fica à vontade, me manda lá a pergunta que a gente vai conversando. Certo? Uma ótima semana aí pra todo mundo. Força na peruca pra suportar as decisões. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Porque se não sair da maneira que a gente planejou, no mínimo a gente aprende e fica mais forte. Garanto. Então, eu acho que é isso aí. Toda escolha é uma renúncia. E o que a gente renunciou tá tudo certo. A gente não queria, porque a gente escolheu algo. Então, foco naquilo que a gente escolheu e não no que a gente perdeu. Certo, gente? Bora pra frente e vamos ser felizes. Beijinho aí pra todo mundo. Beijo. Até.